Bom dia a todos. Então, hoje nós temos mais uma apresentação aqui na disciplina MCM 5961, Seminários de Pesquisa Científica. Hoje a gente vai falar sobre o projeto de um ensaio clínico que está atualmente submetido para financiamento e que está sendo coliderado por nós aqui do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário e pela Universidade de Liverpool e com vários colegas pesquisadores de várias instituições diferentes colaborando. Esse é um estudo que a gente vem discutindo já há quase 2 anos. A gente começou a discutir esse trabalho em novembro de 2022, e o título do estudo é esse: Aprimorando a qualidade do cuidado em locais remotos da Amazônia. Esse estudo em especial, ele aborda principalmente a saúde cardiovascular, aí como principalmente pela expertise do grupo que se formou, bastante voltada para a saúde cardiovascular, e o acrônimo do estudo é EQUAL. Bom, passar um pouco, inicialmente, pela visão, pelo que motivou a criação desse estudo. A gente tem como princípios do Sistema Único de Saúde brasileiro a universalização, a equidade e a integralidade, e um grande desafio para conseguir dar conta desses 3 pilares. Além disso, a gente tem no país um comprometimento firmado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, em especial, 2 deles têm bastante relação com o tema do estudo EQUAL. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.4, ele visa reduzir em 1/3 a taxa da mortalidade cardiovascular e de outras doenças crônicas até o ano de 2030. E o Objetivo 3.8 visa alcançar cobertura de saúde universal sem comprometimento da segurança financeira da população. E nessa busca, o Brasil, como vários outros países, estabeleceram como estratégia o fortalecimento da atenção primária para conseguir atingir esses objetivos. O Brasil é um país com uma distribuição populacional bastante heterogênea. Então, se a gente pegar os dados do IBGE de 2022, a nossa população é de 203 milhões de habitantes. Isso dá uma densidade populacional de 23,9 habitantes por quilômetro quadrado. Só que se a gente fizer o recorte a depender da densidade populacional de cada município, a gente tem 18, que são 0,3% dos municípios brasileiros, 18 municípios com uma densidade populacional maior do que 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. Nesses 18 municípios moram 28 milhões de pessoas numa área bem pequena, uma área de 4 mil quilômetros quadrados. Porém, mais ou menos 70% da área do território brasileiro é composta por cidades com menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Nesses municípios, a gente tem 1.220 municípios com essa característica, que dá quase 22%. Nesses municípios moram 15 milhões de pessoas, então claramente é uma população bastante relevante, só que espalhadas em quase 6 milhões de quilômetros quadrados. E aqui no mapa ao lado, a gente vê a heterogeneidade dessa distribuição. Então, principalmente nos centros aqui do Sudeste, um pouco do Sul, principalmente em torno das capitais, a gente tem esses pontos mais claros, que correspondem a cidades com uma densidade habitacional mais alta, mas várias áreas num tom mais escuro e que correspondem a essas áreas de densidade populacional mais baixa. Vendo esse quadro, fica muito claro que não existem soluções iguais para todos os lugares que funcionem. A gente precisa, de alguma forma, ter inovação e ter formas diferentes de conseguir entregar
saúde, né? Conseguir promover saúde a depender da região que a gente está falando. Se a gente for ver populações que vivem em áreas remotas dos países de baixa e média renda, em comum, essas áreas têm um menor nível socioeconômico e, em geral, um acesso precário a cuidados de saúde, e, por isso, algumas iniciativas de pesquisa vêm focando justamente nessas populações, tentando melhorar esse acesso. No Brasil, se adicionam ainda barreiras geográficas, né? A questão não é só a distância em quilômetros, mas também o que compõe essa geografia local. Então, em especial na Amazônia brasileira, a gente tem florestas com grandes rios, são áreas que são bastante vulneráveis a alterações climáticas. A gente acompanhou aí há pouco tempo o impacto que teve a seca na região do Amazonas, e várias áreas que ficaram totalmente isoladas naquela região. E a gente tem, na região da Amazônia brasileira, dois tipos, essencialmente, de comunidades mais distantes, que ficam mais remotas. As comunidades ribeirinhas, que vivem ali ou à beira ou do entremeio de rios, e as rurais, né, afastados em terra firme, mas afastados por uma distância muito grande, muitas vezes com algum rio ou algum caminho por água para chegar nos centros de saúde. A gente, então, vê nessa região uma grande distância para as unidades de saúde, o transporte é limitado pelo custo, pela duração, o tempo que se gasta em transporte e disponibilidade. Em várias dessas áreas, a disponibilidade de transporte não é diária para se chegar num centro de saúde. Existe uma grande dificuldade para a fixação das equipes nas áreas rurais do Amazonas e do Pará. Não só existe essa grande distância entre as comunidades, mas também quando a gente vê a relação de médicos por habitantes, que para dar conta de um mesmo acesso precisaria ser maior, a gente vê que a gente tem de 0,2 a 0,5 médicos para cada 1.000 habitantes, bem abaixo da média brasileira. Com isso, existe o risco grande de uma quebra da continuidade do cuidado, e várias cidades elas adotam como alternativa, principalmente para as comunidades ribeirinhas, cuidados em atenção primária utilizando unidades fluviais, que tem um grande mérito, né? Conseguem, sem dúvida, prover um melhor acesso nessas regiões, mas também ele não elimina totalmente o problema. São unidades que geralmente trabalham de forma intermitente, visitando as comunidades de tempos em tempos. Bom, isso tudo leva a uma disparidade nos níveis de saúde dessas populações, quando comparado ao restante da população brasileira. Então, se a gente observar a expectativa de vida no Amazonas, é 72 a 73 anos, sendo que nos estados mais ricos do país, a gente tem uma expectativa de vida quase 10 anos maior. Nesses locais, a gente atualmente encontra uma dupla carga de doença, em que se mantém a preocupação com doenças transmissíveis, sem dúvida, mas a evidência que as doenças crônicas, e aqui indo mais diretamente para o tema do ICOL, saúde cardiovascular precária, é um problema crescente. Aqui tem 3 estudos, 2 deles foram liderados por colaboradores do estudo ICOL, né, pessoas que estão conosco na proposta, que trazem dados sobre a saúde cardiovascular na região amazônica, né? Então, o primeiro estudo, um estudo com 574 adultos, 40% desses adultos vivendo em áreas remotas, encontrou a prevalência de hipertensão de 20%, diabetes 6%, dislipidemia 16%, obesidade 23%. Padrão de dieta inadequado em 52% dos indivíduos, baixa atividade física em 63%, e tabagismo atual ou anterior 38%. Esse outro estudo, que foi o doutorado da Antonieta, orientada pelo professor Luiz Aranha, é um estudo de 183 adultos com 40 anos ou mais, de comunidades ribeirinhas, todos eles,
Aqui a gente vê prevalências maiores de hipertensão, diabetes e dislipidemia, também refletindo essa faixa etária maior. E esse trabalho, também liderado pelo Teótrefes, foi doutorando aqui no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica, hoje é professor na Federal do Amazonas, que verificou que indivíduos que tiveram AVC e moram fora de áreas urbanas, em Coari, no Amazonas, têm menor chance de receber cuidados médicos, mesmo depois de ajustado para vários fatores confundidores. Por outro lado, a gente tem alguns programas, o Brasil está incluído nesses, que teve implementado, programas que implementaram ações de agentes comunitários de saúde com bastante sucesso. Né? Em alguns dos países, né, essa nomenclatura muda um pouco, às vezes agente comunitário, às vezes trabalhador comunitário de saúde, muda o perfil um pouco de país para país, mas essa figura, ela ocorre em vários lugares. Os agentes comunitários podem ser o único membro da equipe que é acessível nessas regiões no dia a dia. E existe uma potencial expansão da capacidade desses agentes comunitários com treinamento e educação continuada. Então, aqui mais 3 estudos, que foram estudos que, de alguma forma, promoveram algum treinamento para esses agentes comunitários ou uma figura semelhante nos países em que eles foram desenvolvidos. Um deles também é a dissertação de mestrado da Thaís, né? Foi a dissertação de mestrado da Thaís também, que está conosco na proposta. A Thaís, em 2017, ela aplicou um programa de treinamento para agentes comunitários baseado principalmente em técnicas de entrevista motivacional e tomada de decisão compartilhada aqui em São Paulo. E ela viu que os indivíduos que receberam a intervenção, eles melhoraram significativamente seus scores de autocuidado, ingestão de frutas e vegetais, número de dias realizando atividade física e adesão ao tratamento médico. Spencer, em 2011, numa área de baixa renda em Detroit, ele aplicou um programa de treinamento a pessoas que residiam na comunidade e que tinham e compartilhavam vários traços culturais e de hábitos com os moradores daquela região, e também encontrou uma melhora do cuidado em diabetes na região, envolvendo essas pessoas da própria comunidade, engajando essas pessoas no cuidado de toda aquela área. Mais recentemente, em 2023, na China rural, foi feito um treinamento para controle de PA, principalmente, e prevenção de infarto, e o controle de PA levou a uma diminuição das taxas de infarto, AVC, insuficiência cardíaca ou morte por causa cardiovascular na China rural. Este controle de PA sendo entregue por agentes comunitários de saúde, embora nesse caso a gente tenha realmente um perfil um pouco diferente. Esses agentes na China rural, eles têm também a capacidade de prescrever e mudar prescrição de medicamentos. Eles faziam uma entrevista, quase uma consulta quase que supervisionada online, mas que eles tinham o suporte para a realização daquela consulta. De qualquer forma, o engajamento desses agentes também levou à diminuição de desfechos duros na China rural. Bom, e qual que é a nossa hipótese para esse estudo? Que uma intervenção de 12 meses de duração, centrada no paciente e baseada na ação dos agentes comunitários de saúde, melhorará de forma custo-efetiva a saúde cardiovascular de adultos que vivem em locais remotos da região amazônica brasileira. Se isso se provar verdade, o impacto será promover uma intervenção sustentável voltada para capacitar os agentes comunitários de saúde a fornecer cuidados em saúde na atenção primária com equidade, adaptável a cenários semelhantes e outras condições clínicas, reduzindo o impacto do isolamento geográfico no Brasil e em outros países de baixa e média renda de maneira custo-efetiva.
Os objetivos do estudo, objetivo principal, avaliar se uma intervenção de 12 meses centrada no paciente, coproduzida com as comunidades locais e baseada na ação dos agentes comunitários de saúde, eleva o score de saúde cardiovascular Life's Essential 8 da American Heart Association. Secundários, coprodução de uma intervenção integrada para melhora da saúde cardiovascular em comunidades remotas na Amazônia. Realizar um ensaio clínico de eficácia e implementação tipo 2, controlado, randomizado por cluster, focado em nossa trajetória de cuidado para a saúde cardiovascular. Eu vou entrar um pouquinho em detalhe em cada um desses termos durante a apresentação ainda. Realizar uma avaliação de processo e de custo-efetividade da intervenção e promover engajamento e envolvimento comunitário eficaz, mobilização de conhecimento e comunicação. Então, a gente tem, nesse estudo, 3 cidades parceiras, a cidade de Santarém, no Pará, e menciono aqui a Camila, que está conosco presencialmente, é médica lá de Santarém e também pesquisadora no projeto, Coari, no Amazonas, e Humaitá, também no Amazonas. O projeto ele está dividido em 4 pacotes de trabalho. Então, no pacote de trabalho 1, a coprodução de uma intervenção integrada de gerenciamento de saúde para melhora da saúde cardiovascular em comunidades remotas na Amazônia. Pacote de trabalho 2, ensaio clínico de eficácia e implementação tipo 2, controlado e randomizado por cluster. Pacote de trabalho 3, avaliação de processo econômica. Pacote de trabalho 4, comunicação, mobilização do conhecimento, engajamento e envolvimento comunitário. Então, começando pelo pacote de trabalho 1, o estudo ele vai começar com uma pesquisa das práticas atuais de saúde. Então, a gente quer saber a experiência dos moradores no acesso e nas suas práticas relacionadas à saúde, preferências e utilização dos recursos locais. No total, e isso, claro, dividido em várias tarefas e em vários momentos, a gente calcula que serão aproximadamente 400 pessoas entrevistadas, ou individualmente ou em grupos. A amostragem dessas pessoas vai ser direcionada para garantir uma representação diversa de pacientes, cuidadores, demais membros das comunidades, uma amostra que seja variada com relação ao sexo, idade, escolaridade, etnia e status socioeconômico. Além dos pacientes, cuidadores e residentes, também a gente deve envolver agentes comunitários de saúde, outros membros da equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família, membros das secretarias de saúde, pesquisadores de universidades locais. E as entrevistas seguirão tanto por questionários com perguntas fechadas quanto abertas e a forma e conteúdo adaptada a cada grupo entrevistado. Depois disso, vai se estabelecer um grupo de cocriação do protocolo, que efetivamente é o grupo que vai delinear a intervenção que vai ser feita. Então, a gente tem, eu vou mostrar para vocês, para o pacote de trabalho 2, um certo modelo, né, vou chamar de rascunho, né, mas porque isto vai ser bastante modificado no momento que se entrar em contato com as comunidades para realmente fazer sentido no local essa intervenção. Este grupo de cocriação, então responsável pela adaptação desses protocolos, vai ser composto por moradores, agentes comunitários de saúde, profissionais da saúde, gestores locais, pesquisadores e especialistas em comunicação, que a gente tem também no grupo, e eu vou falar um pouco mais sobre a comunicação no pacote 4. A coprodução da intervenção, então, ela pode ser resumida dessa forma. A equipe de pesquisa vai apresentar ao grupo de cocriação as diretrizes e protocolos executivos para as 9 linhas de intervenção, vou falar quais são elas daqui a pouquinho, baseado no que é recomendado pelo Ministério da Saúde e as métricas da American Heart Association. Esses participantes do grupo de cocriação, então, vão desenvolver os protocolos propostos, sempre com um foco bastante importante na equidade em saúde, garantindo inclusão e adesão, e as adaptações culturais necessárias. Depois dessa fase de desenvolvimento do protocolo, também este grupo de cocriação
vai adaptar e testar essas intervenções, fazendo um processo compartilhado de priorização para escolher as melhores ideias e que efetivamente vão entrar na proposta de intervenção no pacote de trabalho 2. Durante essa fase, também a gente vai trabalhar a infraestrutura local, em especial, né, eu fiz um resumo aqui, mas 2 pontos que são bastante importantes. Cada uma dessas comunidades vai receber um hotspot de internet por satélite, né, que permita a comunicação dos agentes comunitários com as equipes, e também equipamentos de medidas laboratoriais point of care, então como glicosímetro, medida de colesterol, que possa ser feito no próprio local. A ideia também é a gente estudar a implementação desses dispositivos. Os ACS, todos que participarem do estudo, nessa fase também vão receber a primeira parte do treinamento, que ela é comum tanto para os agentes que estiverem no grupo intervenção, quanto os agentes que estiverem no grupo controle. Eles vão ser treinados na realização das avaliações de linha de base, os questionários, avaliação clínica, as medidas point of care e coleta de manchas secas de sangue. Também eu vou explicar um pouquinho melhor quando falar do ensaio clínico em si. Vão ser treinados para o uso de aplicativos para web que sejam pertinentes para comunicação e registro de dados. Os bolsistas que forem contratados pelo projeto, bolsistas locais, eles vão atuar como multiplicadores. Então a gente vai aplicar a expertise que a gente tem aqui no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica, com a Elsa Brasil, trazer essas pessoas para cá, fazer um treinamento presencial inicialmente e depois complementado com treinamento online, né, de forma que esses multiplicadores possam voltar. Então seriam multiplicadores de cada cidade parceira e lá treinar localmente os ACS nesses protocolos. E nós adotaremos também, né, nesse treinamento, os procedimentos adotados pelo Elsa Brasil, incluindo as medidas de controle de qualidade. Pacote de trabalho 2 é o ensaio clínico, que, vamos dizer assim, é o ponto mais central, né, de avaliação da intervenção. Ensaio clínico de eficácia e implementação tipo 2, controlado e randomizado por cluster. Então, primeiro, né, a estrutura básica do ensaio clínico é essa. A população são indivíduos que vivem em áreas remotas da Amazônia brasileira, com acesso restrito aos serviços de saúde devido a barreiras geográficas. A intervenção que a gente está propondo é um protocolo centrado no paciente, conduzido por agentes comunitários de saúde, para melhora da saúde cardiovascular. Nosso controle, o comparador, indivíduos vivendo em comunidades semelhantes que não receberão a intervenção. O grupo usual de cuidados. Desfecho, mudança no score de saúde cardiovascular, proposto pela American Heart, o Life's Essential 8, adaptado. Eu vou falar bem brevemente sobre essas adaptações, mas algumas das métricas não são capazes de serem alteradas no período de 12 meses. Então a gente também vai propor uma pequena adaptação de algumas dessas métricas. Definição da amostra. Então, é um estudo randomizado por cluster, né? Cada cluster é a comunidade de referência de um agente comunitário, né? Então, qual é a população que está sob o cuidado de um determinado agente comunitário? Essa é a unidade de randomização. A gente calculou que são necessários 56 clusters, 28 em cada grupo, com 55 participantes por cluster, isso no total dá 3.080 pessoas. Com este número, a gente tem um poder de 90% para detectar uma diferença de 10 pontos no score da American Heart. É um score que vai de 0 a 100 pontos, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas este tamanho da amostra nos permite ter esse poder com nível de significância de 5%. Os dados de desvio padrão e coeficiente de correlação intraclasse. A gente também obteve de um estudo que não era na população amazônica, mas a melhor evidência disponível para a distribuição desse score. E esse
este tamanho de amostra ele permite uma variabilidade no tamanho do cluster, com coeficiente de variação de 0,2 e perda de até 20% dos participantes. Quer dizer, a gente pode ter até mais ou menos 10 participantes em cada cluster, sem ter um desbalanceamento dessa randomização, né, e uma perda de até 20%, ainda mantendo o poder do estudo. Só mais um ponto, né, essa diferença de 10 pontos aqui, ela foi escolhida porque ela se associa a um aumento da expectativa de vida, um aumento da expectativa de vida aos 50 anos de 2,2 anos. Então, o grupo considerou que isso era uma diferença clinicamente relevante, se for sustentável por longo prazo, e foi isso que norteou a escolha dessa diferença de 10 pontos. Os critérios de inclusão para os agentes comunitários e suas comunidades. Participação na estratégia saúde da família ou programa de agentes comunitários de saúde do Ministério da Saúde, a presença de um ACS que esteja residente na região por 1 ano ou mais, né? Então um ACS que conhece aquela população. As comunidades devem ter um acesso limitado aos serviços de saúde, que é definido como tempo de viagem da comunidade até a unidade de saúde mais próxima, maior ou igual a 3 horas, usando o transporte habitual. O transporte habitual é por barco, por rabeta, se for uma comunidade ribeirinha, e carro, desde que ele esteja disponível e consiga chegar até a unidade de saúde, também nas comunidades mais remotas, mas, claro, isso tem que ser a realidade da comunidade, né? Não basta uma pessoa ter o acesso ao transporte, a gente vai analisar a realidade daquela comunidade, se a distância, o tempo para se chegar na unidade de saúde for maior que 3 horas, ou o transporte necessário não está disponível diariamente, essa comunidade vai ser considerada uma comunidade remota. A população acima dos 20 anos tem que ser maior ou igual a 50 indivíduos para conseguir formar os clusters, e os ACS, claro, devem concordar com a participação, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Para os moradores, o único critério de inclusão é ter 20 anos ou mais, porque a definição do score da American Heart é para indivíduos adultos com 20 anos ou mais, e deve também concordar com a participação, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Alguns grupos de moradores não poderão entrar dentro do ensaio clínico, principalmente aqueles em que a gente tiver a perspectiva que ou é uma intervenção que seria fútil, né, ou enfim, não traria uma melhora na qualidade de vida, ou que vai se ausentar, que vai deixar a região no futuro próximo. Então, expectativa de partida ou viagem por mais de 3 meses durante a intervenção, indivíduos em cuidados paliativos exclusivos, indivíduos com internação ou morte esperada durante a intervenção, né, internação prolongada, e aqueles incapazes de fornecer o consentimento. A intervenção ela vai se basear na elaboração e aplicação de um plano de cuidados centrados no paciente. E durante o pacote de trabalho 1, a gente vai elaborar 9 possíveis linhas de intervenção. Essa lista e o conteúdo da intervenção, ela pode ser mudada durante o pacote de trabalho 1. Né? Ela está sendo proposta agora no estudo, mas, de fato, o que será a intervenção, isso vai ser elaborado ao longo do primeiro ano do projeto. O que a gente elencou até agora como possíveis linhas de intervenção: otimização do peso, aumento da atividade física, cessação do tabagismo, redução do consumo de álcool, higiene do sono, controle da pressão arterial, controle do colesterol, controle da glicemia e redução ou manejo de polifarmácia. Na avaliação da linha de base, a gente vai utilizar alguns questionários que são já usados e validados no ELSA Brasil. Todos esses questionários também vão passar por um processo de adaptação local, mesmo aqueles que a gente usa no próprio ELSA, né? Mas como essa base para a criação da avaliação de linha de base, a gente vai ter os questionários
do ELSA de dados sociodemográficos, história médica pregressa, uso de medicamentos, atividade física, hábitos de sono. Outros instrumentos que a gente também vai utilizar: avaliação do uso de álcool pelo audit, dieta pelo MEPA após a adaptação cultural, porque essa é a métrica que a American Heart usa no score, né? A gente pode incluir outras medidas, mas essa necessariamente vai estar presente. Qualidade de vida pelo EQ5D5L, escala de decisão compartilhada em saúde, o DCS, e letramento em saúde, o HLQBR. Na avaliação clínica, e aqui eu lembro também, os agentes comunitários vão ser treinados a realizar essa avaliação: mensuração de peso, altura, pressão arterial e circunferência abdominal. Na avaliação laboratorial, por point of care, glicemia e colesterol, e a coleta de dried blood spots, né, que é o teste similar ao teste do pezinho, né, que a gente usa nas maternidades, e que tem a vantagem de poder ser transportado num transporte habitual, bastante estável, e a gente tem um centro de leitura aqui na universidade, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A gente vai determinar hemoglobina, glicose, hemoglobina glicada, creatinina, colesterol total e frações e triglicérides. A escala do Life's Essential Weight, que a gente vai usar aí como métrica principal de desfecho de eficácia principal, né, ela é composta por 8 itens, 4 deles ligados a medidas comportamentais, né, métricas comportamentais, que é a ausência de tabagismo, sono adequado, dieta adequada e atividade física regular. E 4 métricas, que são métricas que a gente chama clínicas, métricas de saúde, enfim, não tem uma tradução muito boa, mas que são compostas pelo controle da pressão arterial, colesterol, peso corpóreo e glicemia. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como é calculado o score, mas só para ter uma ideia geral, né, a lógica, a intuição do que está por trás dele. Cada uma dessas métricas ela é pontuada de 0 a 100, com vários pontos intermediários, o que facilita também observar mudança ao longo do tempo, né? E que são bastante precisos e razoavelmente de fácil coleta, né? Uma vez que você tenha os recursos adequados, é uma coleta relativamente fácil de dados. O que a gente precisou mudar para esse estudo, para fazer sentido num acompanhamento de 12 meses? Primeiro, a métrica de tabagismo, porque ela se baseia em tempo desde quando a pessoa deixou de fumar, né? E aí os cortes, vários deles são acima dos 12 meses, a probabilidade de a gente, mesmo que a pessoa pare e sustente pela maior parte da intervenção, ela não conseguiria mudar de classificação, né? Essa melhora ficaria invisível. Então, a gente propõe uma métrica diferente, que é baseada, para os tabagistas atuais, no tempo que ele ficou abstinente ao longo do estudo. Então, a gente propôs essa mudança. Para o índice de massa corpórea também, porque ele é baseado em pontos estritos, então é a mudança de faixa que faz mudar a pontuação. Para a gente ter um pouco mais de sensibilidade, a gente vai assumir uma relação linear entre cada faixa, né, o extremo de cada faixa e a pontuação. Então, a gente vai ter pontos fixos para o IMC de 25, 27,5, 32,5, 37,5 e 40, que vão ser esses pontos que o score coloca para cada faixa, mas entre eles, sempre uma relação linear entre a mudança de peso e a pontuação. Então, será possível, por exemplo, a pessoa começar com 30 pontos e terminar com 40, com 50, porque a gente vai conseguir ver mudanças na faixa, dentro de uma mesma faixa de IMC. E na diabetes, que ele coloca para pessoas sem diabetes, tanto a glicemia quanto a hemoglobina glicada como potenciais métricas, né, para os indivíduos com diabetes, aí não é sempre a hemoglobina glicada,
mas pensando na sustentabilidade pós-intervenção, a gente vai usar a glicemia para os indivíduos sem diabetes como a medida prioritária. Né? São alterações que não são grandes, mas são necessárias para a gente conseguir enxergar as mudanças ao longo do ensaio clínico. Então, como eu disse para vocês, a unidade de randomização vai ser o ACS e a comunidade que está sob o cuidado dele. E essa randomização vai ser estratificada por cenário rural ribeirinho, distância do centro urbano de 3 a 6 horas e maior que 6 horas, e a mediana do score do Life Essential 8. A gente vai fazer isso tanto para a gente ter um balanço nos dois grupos de tipos diferentes de comunidades e para os dois grupos terem a mesma probabilidade de melhora. Né? Então, a mediana do score ele vai apontar, de certa forma, a possibilidade da gente enxergar melhora ao longo do estudo. No grupo intervenção, os ACS vão ter um treinamento adicional. Então, eles vão ser treinados na aplicação dos protocolos que foram elaborados em conjunto com as comunidades no no pacote de trabalho 1. Eles vão ser treinados na redação e gerenciamento dos planos individualizados de cuidados sob supervisão médica, também vou detalhar isso um pouquinho, e em técnicas de entrevista motivacional. Como que vai ser a elaboração desse plano de cuidados? Então, inicialmente, a gente vai ter os questionários iniciais, o exame clínico, os testes laboratoriais, que vão ser feitos na linha de base. O participante informa a percepção dele sobre as 9 linhas de intervenção, como que ele enxerga a relevância clínica, o benefício esperado, suas preocupações e preferências, as motivações dele para a mudança e o potencial que ele enxerga para manter essas mudanças depois do estudo. O agente comunitário e a equipe veem a informação disponível e desenham o plano individualizado de cuidado a ser proposto para o participante. O agente comunitário de saúde apresenta para o participante como foi esse processo de tomada de decisão. Então, a partir daquele plano que inicialmente o agente comunitário, junto com o médico, propõe para o paciente, vai ser explicado para o participante, né, para aquele paciente, como que foi a lógica daquela tomada de decisão, por que se foram escolhidas aquelas linhas, e claro, o participante pode concordar ou não, pode pedir mudanças, sugerir mudanças, é feito o retorno com a equipe para a revisão desse plano conforme necessário, uma vez que existe um plano ali compartilhado, é estabelecido um contrato de cuidado, que deixa claro quais são as principais informações e metas para esse segmento de 12 meses. E uma cópia escrita fica também com o participante. Durante o segmento, os agentes comunitários vão fazer ciclos de planejamento, ação, planejamento, implementação, checagem e ação. Né? Então, em cada visita, eles vão realizar avaliações intermediárias de acordo com as linhas de intervenção selecionadas. Então, a ideia é que a gente, por exemplo, para indivíduos que estão na linha de intervenção de controle da glicemia, a gente vai ter avaliações intermediárias da glicemia. A mesma coisa para atividade física, dieta e assim por diante. Ele verifica as metas intermediárias definidas na visita domiciliar anterior, ajusta o plano e novas metas, conforme o cumprimento dessas metas intermediárias, e ajusta o tempo de retorno, que vai de visitas a cada 15 dias até visitas a cada 2 meses, de acordo com o que o paciente alcançar, as conquistas e a motivação para a mudança. Como suporte a essas ações, os agentes comunitários, eles vão ter comunicação via web com a equipe de saúde, poderão usar mensagens de texto ou reuniões online. Quando necessário, vai estar previsto também o transporte do morador para a unidade de saúde em terra. As prescrições de medicamentos, essas seguem, até pela nossa legislação, exclusivamente sendo feitas por médicos. O final do estudo vai acontecer 12 meses, após 12 meses de segmento,
e aí são repetidas todas as medidas que foram feitas na linha de base. No grupo controle, vai ser feita a avaliação de início e final do estudo de forma idêntica ao grupo de intervenção. Eles vão receber o mesmo material sobre estilo de vida saudável e controle de fatores de risco cardiovascular que tiver disponível para o grupo intervenção, mas os agentes comunitários não vão elaborar planos de cuidado individuais até a conclusão do estudo. As avaliações intermediárias serão realizadas em número semelhante, então a gente fará o número de avaliações intermediárias que seria esperado para aquelas linhas que o participante seria escolhido se estivesse no grupo intervenção. A ideia disso é a gente evitar um efeito Hawthorne importante e equalizar também o número de visitas dos agentes comunitários. No final do estudo, todo o treinamento feito no grupo intervenção vai ser oferecido também aos agentes da comunidade controle. Com relação aos nossos desfechos, né, eu comentei com vocês, esse é um ensaio clínico de eficácia e implementação, ou seja, a gente tanto está interessado na eficácia da nossa intervenção, saber se ela realmente produz o efeito que a gente está propondo estudar, mas também, por outro lado, quais que são as barreiras e facilitadores para se implementar essa inovação em longo prazo, né? Então, se no momento a gente mostrar que essa intervenção ela é eficaz, também é de nosso interesse ver, bom, o que seria necessário, para onde isso fizer sentido, para poder se implementar isso em larga escala com maior segurança, né? E aí os ensaios clínicos de eficácia e implementação, eles são de 3 tipos, dependendo de qual o interesse maior do estudo, se é no estudo da eficácia ou da implementação, o nosso tem um interesse igual nas duas coisas. Então a gente também vai olhar com a mesma intensidade desfechos voltados para a implementação. E para isso, a gente vai usar um modelo, que é o modelo REAIM, que é alcance, eficácia, adoção, implementação e manutenção. Para o alcance, a gente vai observar a proporção de pacientes elegíveis que foram abordados e recrutados por cada CS, ou seja, quando a gente propôs para os moradores participar do estudo, eles aceitaram? Qual foi a proporção desse aceite? Eficácia, para o desfecho primário a gente já falou, né, a mudança na pontuação do score da American Heart. Desfechos secundários de eficácia, a mudança em métricas, em cada uma das 8 métricas separadamente e no questionário de qualidade de vida. E alguns desfechos de segurança, vão ser morte, hospitalização não planejada e número de consultas, transporte para a unidade em terra também não planejados. Quanto à adoção do protocolo, assim, o protocolo que a gente propôs, ele efetivamente foi ministrado, quem estava ministrando adotou as regras do protocolo, a gente vai fazer isso aferindo a fidelidade dos agentes ao protocolo, com observações individuais em visitas na área, que também vai ser um controle de qualidade da aplicação da intervenção. Para a implementação, a gente vai ver a proporção de visitas que foram realizadas em relação às esperadas, quantas visitas precisaram ser reagendadas, exceto devido a condições climáticas, quantas vezes, né, em qual proporção os agentes comunitários realizaram de forma efetiva as avaliações clínicas propostas, medida de PA, peso, altura e circunferência, e a ocorrência de discussões com membros da equipe de referência pelo menos uma vez por mês. Para avaliar a manutenção, a gente vai fazer uma amostra aleatória de 10% dos participantes do grupo intervenção, e a gente vai repetir as medidas 6 meses depois do final do ensaio clínico, para ter uma ideia de quanto isso se manteve. Passar pelos pacotes 3 e 4, os pacotes 1 e 2, a explicação deles é um pouco mais longa, mas eu quero passar um pouquinho também sobre os pacotes 3 e 4, que são pacotes importantes do estudo. Então, o pacote de trabalho 3, ele inclui tanto a avaliação de processo quanto a avaliação econômica. A avaliação do processo vai ser feito
pelo menos em 3 locais, em cada cidade parceira, usando tanto grupos focais quanto observações de campo. E a ideia é a gente avaliar o processo ao longo de todo o ensaio. Então, durante o treinamento e a linha de base, ver percepções com relação à intervenção e o que se enxerga como barreiras e facilitadores para a implementação. Durante o segmento, também analisar a fidelidade dos agentes comunitários ao protocolo e aprendizados que a gente tenha sobre o contexto que possam impactar a adoção a longo prazo. Na manutenção, a gente também, durante a fase de manutenção, a gente vai ver se houve diferença de desempenho entre os agentes comunitários. Isso tanto para verificar o quanto é reprodutível isso em vários cenários e também para pegar exemplos de sucesso, né? O que deu certo, o que fez dar certo em algumas circunstâncias e que possa ser replicado em várias situações. Avaliação de custo-efetividade. A gente vai avaliar os recursos adicionais que foram gastos, mudanças no uso de recursos locais e o tempo de trabalho que foi gasto também para a execução da intervenção. Pelas características da região, a gente também vai considerar, dentro dessa avaliação, os custos e tempo de deslocamento, e com isso, a gente vai calcular a razão custo-efetividade incremental dentro da intervenção e projeções de longo prazo. Essa razão é aquele cálculo que às vezes a gente vê nos estudos de número de anos de vida, né, ganhos ajustados para a qualidade de vida, proporcional a um determinado valor financeiro. Né? A Conitec aqui no Brasil, ela coloca como um limiar para dizer que uma avaliação é custo-efetiva, se a gente gastar até R$40 mil para cada ano de vida ganho, ajustado para a qualidade de vida. Então a ideia é a gente usar também essa referência, essa parametrização, para testar a nossa intervenção. Pacote de trabalho 4, comunicação, mobilização do conhecimento, engajamento e envolvimento comunitário. Então, primeiro, falar sobre a rede de envolvimento e engajamento comunitário. A gente tem a oportunidade de contar com uma professora aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, a professora Sara Goldschmidt. Ela tem um laboratório de design voltado para a saúde e que trabalha bastante a questão da comunicação em saúde. E ela é uma das líderes desse pacote de trabalho 4. Nessa rede de envolvimento e engajamento comunitário, a gente prevê eventos de engajamento comunitário em 18 comunidades locais, 6 em cada cidade, em que a gente vai ter contato com líderes comunitários, líderes religiosos, agentes comunitários e organizações não governamentais filantrópicas da região. A gente vai ter especial dedicação para a participação de grupos que tradicionalmente são marginalizados ou não participam dessas ações. E será feito o levantamento dos canais de informação e de letramento em saúde, as opções tecnológicas locais e o padrão de uso de mídias sociais. E com isso, a gente pretende também adotar estratégias, e para isso a gente também vai adotar estratégias que sejam apropriadas ao contexto socioeconômico e escolaridade. Nesse pacote, também a ideia é desenvolver ferramentas para mudança comportamental e para treinamento dos agentes comunitários. Então, kits de materiais para apoiar a mudança comportamental, materiais que sejam adaptados às práticas locais, né, o conteúdo adaptado às práticas locais, materiais de apoio à decisão compartilhada e autocuidado. Nesse material, a gente também quer ter o cuidado de fazer ele bastante inclusivo, então, usar figuras, pensando também pessoas que não saibam ler, a gente conseguir comunicar de outras formas, e linguagem brasileira de sinais. Principalmente nos materiais em vídeo. Participação, e esse grupo também vai participar no treinamento dos agentes comunitários, preparando tutoriais em áudio, vídeo, sessões de dramatização e de feedback. Para a mobilização do conhecimento, a gente tem algumas estratégias, né? E primeiro,
Aqui, um dos pontos vai ser identificar os agentes comunitários, vou colocar aqui bem entre aspas, modelo, no sentido que se mostraram lideranças que podem apoiar a mudança sustentável em longo prazo. Essas pessoas vão ser treinadas em comunicação e na criação de materiais de promoção da saúde que sejam relevantes para a sua população e que possam ser desenvolvidas em conjunto ou sob supervisão das equipes de saúde. Isso também é adaptar as mensagens dos resultados e dos processos do estudo aos públicos-alvo, aí principalmente moradores, equipes de saúde e gestores locais. Para feedback, também o grupo que coordena o pacote de trabalho 4 vai promover pesquisas anuais anônimas com a equipe do estudo e as principais partes interessadas. Os coordenadores locais do estudo vão receber feedback das equipes em 2 reuniões agendadas e os pesquisadores responsáveis pelo projeto vão apresentar seus resultados, proposta para melhora da saúde cardiovascular e empoderamento dos agentes comunitários da região, as 3 secretarias de saúde municipais. Aqui só mostrando que é o processo todo do estudo, desde a gente fazer o mapeamento das partes interessadas, as atividades do estudo, os resultados imediatos, resultados desfechos imediatos que a gente prevê e o legado impacto prevê muita interação entre as ações e as pessoas, né? Aqui só para ter uma ideia, né, o estudo, eu vou falar agora no próximo e último slide, ele está sendo julgado para financiamento nesse momento, né, se a gente for contemplado nessa chamada, a ideia é que o estudo começa em março de 2025, com a visita às cidades e a execução dos eventos comunitários, e a intervenção em si deve começar no final de 2026, começo de 2027. Então, é mais de um ano de preparo dessa intervenção, para depois efetivamente lançar o ensaio clínico, e está previsto o término em fevereiro de 2029. Esse estudo ele está atualmente concorrendo a uma chamada do UQRI-FAPESP, é uma chamada em 2 etapas, a gente foi aprovado na primeira etapa, até com critério de prioridade alto, né, mas agora está sob análise tanto da FAPESP, ele foi como um temático FAPESP, e um projeto da linha de saúde global aplicada do UQRI, e atualmente está em revisão a segunda submissão, né, a segunda fase da submissão dessa proposta. Temos pesquisadores de várias unidades USP, várias universidades parceiras, então Universidade do Estado do Pará, que a Camila está afiliada, Universidade Federal do Amazonas, que a gente tem o TIOL, o ABEL, a liderança, né, os pesquisadores responsáveis pelo projeto somos eu e o Gregory Lipp, que é da Universidade de Liverpool. No estudo, no projeto temático, também as pesquisadoras principais são a Lani Alencar e a Sara Goldschmidt, do IME e da FAO. E a gente conta, felizmente, com uma extensa rede de colaboradores, gente muito experiente para nos ajudar nesse caminho. É isso, obrigado. Prontinho, acho que a gente pode partir para as perguntas, comentários. Juan Carlos levantou a mão. Juan, pode falar. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim, sim. Tá ótimo. Obrigado. Bom, primeiro, felicitar a excelente apresentação, excelente proposta de investigação. Mais que uma pergunta, é um comentário. Como garantizar o mantenimento das mudanças da população em quanto a melhoras em seus comportamentos ou de melhora cardiovascular, se os agentes permanecem em essas localidades, ou
porque o verdadeiro impacto cardiovascular precisa de mais tempo. Pode esperar mudanças em comportamentos cardiovasculares, melhora em atividade física, em educação, em alimentação saudável, pero o impacto cardiovascular em redução o impacto nos indicadores de saúde cardiovascular precisam de mais tempo, precisam de melhor ou maior mantenimento dessas mudanças na população. Como o grupo investigador ha pensado em o mantenimento dessas mudanças na população? Obrigado. Perfeito, Juan. Ótima pergunta. Juan, esse não é nenhum desafio do local, né? Esse é um desafio de qualquer cenário para controle e manejo das doenças crônicas, né? Então, a ideia é que a gente consiga ao menos mensurar depois de um tempo, né? Então, a ideia de fazer aquele levantamento durante a fase de manutenção é a gente ter uma ideia, pelo menos 6 meses depois, o quanto dessas mudanças continuaram, o quanto que elas, né, deixaram de existir. E, em especial, eu acho que esse tipo de estudo, ele dá para a gente a oportunidade de tentar identificar quais foram os cenários que permitiram que a mudança fosse continuada, né? Então, assim, em quais cenários a gente vê sucesso mesmo depois de 6 meses após o término do ensaio clínico? Algum retorno ao início, né, algum retorno depois do ensaio clínico, ele é esperado, como é na prática clínica, né? Você vai ter algumas pessoas que fazem, por exemplo, uma mudança de hábitos de vida, ou mesmo passam a ter um nível de autocuidado melhor e mantém isso depois ao longo do tempo. Outras pessoas não. Então é esperado mesmo que a gente, nessa medida de 6 meses, tenha um desempenho no score pior do que ao final do estudo, né? Mas quais são os fatores que fizeram determinados grupos manterem por mais tempo? Isso é uma coisa muito boa de ser estudada, né? Assim, bom, será que então, se a gente conseguir promover esta característica, pode ser uma característica do agente, né? Pode ser que depois dos 12 meses, aquele agente continuou incentivando na mesma intensidade, na mesma proporção do que foi durante o ensaio clínico. Tá bom, então vamos pensar em tentar estruturar isto depois do ensaio como uma forma de estimular a manutenção, né? Agora, sem dúvida, a gente vai precisar estimar isso durante o estudo para um intervalo de tempo em que a gente tenha realmente impacto nos desfechos cardiovasculares duros, a gente vai ter que, neste estudo, propor cenários, né? Mas, pelo menos, dar esses primeiros passos, né? Dar esses primeiros passos, tentar identificar algumas estratégias que permitam a manutenção a longo prazo. Você tem toda a razão. Precisa disso para conseguir ver impacto nos desfechos que realmente importam. Muito obrigado pela sua resposta. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui, acho que tem no chat. Aqui, o Paul. O Paul disse o seguinte: uma questão. O processo de desmedicalização é complexo. Os agentes comunitários ou equipe de enfermagem pode modificar ou ajustar os medicamentos prescritos sem intervenção médica? Paul, no nosso país, não. Tá? Não vou entrar na discussão do mérito, né, em nenhum dos casos, mas, de fato, no nosso país, não. Toda mudança de medicamento, ela precisa ser feita pelo profissional médico. O que a gente vai treinar os agentes comunitários é identificar essas situações. Assim, olha, o controle adequado da PA para esse paciente, a meta de PA para ele é X.
Se estiver acima de X, contate a equipe porque será necessário o ajuste do medicamento se não foi ajustado nos últimos tantos dias. Então é esse o perfil de protocolo que a gente vai aplicar. A mudança em si necessariamente precisa ser pelo profissional médico. Tá? E mesmo, não só a mudança, né, a manutenção do tratamento medicamentoso vai sempre estar vinculada a uma ação médica. A Adriana, oi Adriana. Olá, professor. Parabéns pela iniciativa do trabalho. Gostaria de saber se as visitas da pesquisa farão parte do trabalho da rotina do ACS ou será uma visita a mais dentro da rotina dele de visitas nas comunidades. Adriana, acho que um misto dos dois. Eu acho que até uma preocupação que acho que está subjacente a essa sua pergunta e que foi algo que para a gente também é muito importante, a gente imagina que os ACS vão ter um trabalho aumentado ao longo do estudo, né? E por isso a gente também previu uma compensação financeira para eles, né? Então, imagino que algumas ações, na prática, ele vai também durante a visita que está fazendo do estudo, fazer ações que são, vamos dizer assim, bem entre aspas, de fora do estudo, né, que seriam do cuidado usual, mas a gente está prevendo, sim, enfim, né, todos os acessos que concordarem, claro, né, e obviamente a participação é absolutamente voluntária, a gente também fazer uma compensação financeira, porque de fato eles vão trabalhar um pouco mais nesse período. Né. Obrigado, Adriana. Adriana agradeceu aqui, também agradeço a pergunta. Lígia? Parabéns pela apresentação, pela coragem nesse estudo. Eu sei que não vai ser brincadeira, não. E é mais ou menos por essa linha que eu estou pensando. Pela nossa experiência com o ELSA, a gente sabe a dificuldade de padronização, a importância dos questionários, o controle de qualidade desses questionários e tudo mais. Qual é o plano para, primeiro, padronizar? Eu entendi que vai ter um treinamento presencial, depois isso vai se multiplicar. Me preocupa essa multiplicação. Aquele telefone sem fio que muda uma coisinha aqui, outra lá, e, de repente, o questionário está completamente diferente. Perfeito, Lígia. Essa é a avaliação de fidelidade ao protocolo, né? Então, a ideia é ter pessoas do projeto, claro, em cada uma das cidades, né? Essas pessoas vão vir ser treinadas aqui em São Paulo presencialmente e ter suporte online depois também, né? Muito parecido com o sistema do ELSA, né? Só que o treinamento seria todo aqui em São Paulo, em vez de ter treinamentos, né, as especialidades de cada centro, vamos dizer assim. Então, essas pessoas viriam, aplicariam lá. Essas são pessoas que eu concordo com você, a gente também tem que pensar no retreinamento delas ao longo do tempo, ou da recertificação, né? Fazer um processo de certificação também semelhante ao do ELSA, e depois fazer visitas de observação, né? Então, isso vai ter que ter, né? E aí, ter o checklist, o instrumento de qual é o protocolo esperado, onde foram observadas falhas e se vai precisar retreinar alguém, refazer algum. Vai gravar entrevistas ou não? É possível, dá para gravar. Eu não pensei necessariamente em gravar, eu pensei em fazer registro por escrito e observação direta. A observação direta, eu acho que é importante, é mais ou menos o que a gente faz nas nossas visitas cruzadas do ELSA, né? Eu pensei em gravações, não todas, mas aleatórias, e de repente alguém checar antes dessa visita, talvez detectar algum problema antes dele aumentar muito, sei lá, pensei uma coisa assim. Eu acho que isso é uma boa, Lígia, porque, e é totalmente factível, porque a ideia, eu não detalhei muito a questão da infraestrutura, mas a gente ter um hotspot que seja um ponto de internet e tablets para cada uma das comunidades. Então, a coleta de dados, ela vai ser no tablet, né? Então, eu acho que dá para acoplar isso uma gravação sem muitos problemas, assim,
Esse aplicativo, a ideia é a gente também desenvolver ele ao longo do primeiro ano. Né, fazer esse desenvolvimento, e aí pode ter uma área de gravação que os próprios, a própria equipe contratada do projeto possa fazer a checagem. Acho que é uma ótima, assim, ter que realmente não sejam todos, mas que em boa parte. Legal, perfeito. O Paul também colocou aqui, uma opção para melhorar a adesão dos participantes do estudo poderia ser a telemedicina, e onde os agentes poderiam contar com equipamentos intramuros. Paul, sim, a gente também pensou uma das formas possíveis de interação com o médico da equipe, trazer o paciente até o hotspot de internet, né, o morador até o hotspot de internet, e também junto com ele, ter a conversa com o médico da equipe. Isso não está descartado de forma alguma, eu acho que é super eficiente, não sei se isso é viável em todos os locais. Me faz crer que não. Né? Me faz crer que não é viável em todos os locais. Então, por isso que a gente não colocou formalmente como suporte. Mas, sem dúvida, né, o ACS conversa com o médico, por exemplo, por mensagem, o médico identifica uma necessidade de ver o paciente, conversar com o paciente, pode ser uma alternativa ao transporte para a unidade em terra, sem dúvida alguma. Perfeito. Lucas? Oi, gente. Boa tarde a todos. Itamar, muito boa a apresentação, obrigado. E muito grande o escopo do projeto, né? Muitas coisas para pesquisar, para fazer, fiquei impressionado. Eu ia perguntar o que eles já perguntaram sobre a CS, por uma experiência aqui em São Paulo, que às vezes a gente propõe algo diferente para a CS. Tem alguns que topam, eu acho legal. Tem alguns que recorrem ao sindicato, porque querem ficar fazendo exatamente o que é para fazer no sindicato, mas talvez com a compensação financeira mude um pouco. E eu fiquei com duas perguntas. O que fazer com equipes de saúde que talvez fiquem meio cronicamente sem médico, muitos períodos sem médico? Que isso talvez impacte bem o cuidado, a gente sabe que é difícil manter médico em algumas regiões. E outra pergunta, você falou que cada cluster vai ser a área de um ACS. Poderia ter na mesma equipe de saúde, que uma equipe de saúde vai ter 6 ACS, 8 ACS, poderia ter ACS de um cluster intervenção e do cluster controle na mesma equipe de saúde, ou não? Eu fiquei um pouco com essa dúvida, que talvez se estiver na mesma equipe de saúde, talvez tenha um pouco de um crossover de experiências, né? Tipo, você vê seu colega ACS fazendo um monte de coisa, talvez você que está no controle copie algumas coisas, não sei, eu fiquei nessa dúvida. Pode ser, Lucas. Bom, primeiro, vou dividir em duas partes, né? Primeiro, eu também acho que em São Paulo a gente tem essa característica, foi algo que a gente discutiu bastante também. Isso tende a ser mais, não ser um problema tão importante lá, né? Ou até, porque eu não acho que é um problema, na verdade, eu acho que existe uma abertura maior para essa ação lá e que acaba sendo até mais efetivo. Né? O professor Luiz Aranha, né, que é o professor da USP, e que fica em Rondônia, em Montenegro, né, tem uma base do ICB lá em Montenegro, e ele tem bastante experiência no treinamento de agentes comunitários lá. Ele é médico de formação, né, professor da USP já há muitos anos, e ele tem vários estudos com agentes comunitários da região e que envolvem treinamento, capacitação para atuação em algumas, até, vamos dizer assim, medidas clínicas mais complexas do que essas que a gente está propondo. Né? Então, por exemplo, obter um eletrocardiograma, né, que é mais difícil até, tecnicamente é mais complexo, e claro, esse eletrocardiograma vai para um médico para ser laudado, né? Mas a aquisição da informação, isso já tem algumas experiências lá e que funcionou bem. Né? Eu também fiquei pensando bastante sobre o fato de ter ACSs que estão na mesma equipe e que podem ser randomizados para duas diferentes. Até a gente para
para grupos diferentes, né? Até conversou bastante com o pessoal de Liverpool, com o Neil sobre isso. Acho que não tem muito como fugir disso, porque senão a gente começaria a estratificar demais. Aí no final, você quase não está randomizando ninguém, né? Você está quase determinando quem vai para um lado e quem vai para o outro. Por outro lado, também acho que eles vão se encontrar muito menos do que seria num centro urbano. Então a gente tem na discussão, né, assim, é algo que, entre aspas, jogaria contra a eficácia da intervenção, porque você teria um certo crossover, né? Mas eu também não acho que vai fazer tanta diferença assim, né? Porque, de fato, algumas coisas são até... a gente identifica no grupo controle que a pessoa está com a PA descompensada. Eticamente, a gente vai falar que ele tem que procurar o médico dele na equipe, assim, né? Então, de fato, as mesmas coisas que o grupo intervenção vai fazer, o grupo controle também vai fazer, com exceção de ter um plano individualizado de metas e de cuidado e de foco e meta compartilhada, né? A decisão compartilhada, é isso que vai fazer a diferença. De fato, ele vai ter o protocolo lá em que ele, olha, identificou determinado problema, ele também vai indicar para a equipe de saúde. Então, acho que sim, acho que entre os dois problemas é melhor ter um pouco do crossover, a gente não ia escapar, e permite a gente manter a randomização mais adequada. Legal, obrigado. Diga, Marcos. Boa tarde, professor. Eu gostei muito da apresentação. Eu fiquei com uma dúvida agora nessa parte falando do grupo controle e da intervenção. Nas métricas, como é uma aderência àquela métrica, se vai ser acompanhado ao longo do tempo, mesmo sendo um ano, é esperado que ou mantenha ou tenha uma certa melhora. No controle, como o senhor mesmo acabou de falar, a pressão arterial não está legal. O ACS já vai falar para tentar melhorar aquilo, assim como de diabetes e dentre as outras métricas também. Então, no caso, se ele se mantém, já é meio que uma certa intervenção, né? Se mantém como? A métrica, a pontuação era de um certo valor no começo e no final se manteve aquele valor, quer dizer que não teve uma piora, já é meio que uma certa intervenção. Quando o senhor falou, a intervenção, digamos, esperada seria dos 10 pontos. Mas se manteve igual, isso já é uma certa... seria uma coisa boa também do estudo. Sim, não, isso, Marcos, isso que você está falando, na verdade, a gente observa nos ensaios clínicos, né? Os grupos controle geralmente melhoram, geralmente, para ensaios que você está vendo mortalidade, né, desfechos, enfim, clínicos, eles têm menos desfecho do que você achava que teria, né? E parte disso é pelo fato de estar no ensaio clínico, né? Então, mesmo que ele esteja no grupo controle de um ensaio clínico, primeiro, geralmente ele vai ter mais medidas, né, mesmo que ele esteja no grupo controle, e muitas vezes a própria pessoa passa a se cuidar melhor porque ele está num ensaio clínico, né? Então, isso acontece mesmo. Agora, a gente também, o que seria o outro lado, né? Se a gente, vamos dizer assim, não fizesse nenhuma, entre aspas, intervenção no grupo controle. Realmente, a gente está fazendo coisas a mais, medidas a mais, né? Você passa a ter o que a gente chama de efeito Hawthorne. Você tem um grupo que tem a visita e o estímulo do agente comunitário cada 15 dias, um mês. No outro, ninguém aparece. Não aparece não, porque nos cuidados usuais o acesso vai todo mês, né? Mas vai com aquele protocolo bem, né, o mesmo em todas as visitas, tal. Aí você começa a medir diferenças que são muito mais pela motivação da pessoa do que efetivamente pela intervenção que você está colocando. Então, em ensaios clínicos, a gente sempre tem que fazer
não é nenhuma escolha, né? É essa consideração, mas a escolha é sempre para o mesmo lado. A gente tenta conseguir dizer, olha, esta diferença foi por causa da intervenção, mesmo que o protocolo tenha agido um pouco contra. Pode ser daí para um pouco mais. Né? Então, sim, é esperado até que o grupo controle melhore a métrica do início para o final. Né? Ou pelo menos por algum período do estudo. Bom, gente, mais perguntas? Oi, a Camila. Boa tarde. Era só mais um comentário, assim, sobre o projeto, né? Elogiar, né, a proposta e uma preocupação que na construção foi tendo, né? Então, essas perguntas em relação aos ACS, né? Que ia agregar mais trabalho para eles, mas uma preocupação era se eles iam fazer ou não, né? Então, o que a gente observa lá na região é que os ACS têm vontade de participar de treinamentos, mas muitas vezes a limitação é pelo deslocamento. E aí isso foi pensado dentro do projeto para que a gente conseguisse levar eles até Santarém, Coari, né, nas outras regiões, para que eles participassem do projeto, conseguissem ir no deslocamento para poder fazer essa capacitação. Então, acho que essa preocupação, que se a gente não fizesse esse financiamento, a gente não conseguiria, garantir esse treinamento, né? E uma outra preocupação que eu acho que é social é que, por ser, né, é um projeto de pesquisa, mas é uma intervenção social também, né? Então, essas comunidades, elas sofrem muitas intervenções sem ter uma retribuição depois, né? Então, uma preocupação grande era que a gente fosse escolher algumas comunidades e outras ficassem à mercê, né? Sem receber nenhum tipo de intervenção, que gera um desconforto, né? Então, era uma preocupação que essas outras comunidades também pudessem participar dessas capacitações, né? Então, garantir isso, que não minimizar a intervenção para não atrapalhar, né, nas métricas, mas que depois a gente conseguisse capacitar também esses outros ACS para continuar, né, fazendo as intervenções em saúde. Acho que é mais um comentário mesmo de uma preocupação dessa intervenção social também, né? Perfeito, Camila. Eu vou aproveitar só para complementar também. Lá no pacote 4, eu acabei passando um pouquinho rápido, né? O pacote da comunicação, do engajamento. A gente também planeja montar kits de treinamento que permitam às secretarias municipais também expandir isso, se for o interesse delas, para todas as comunidades que entraram no projeto, não entraram no projeto, né? Então, a ideia... E claro, isso iria um pouco além do tempo do projeto, né? Por isso não consta formalmente do cronograma, mas a ideia é entregar e dar o suporte para isso mesmo depois que o projeto acabe. Né? A ideia de legado é realmente, se a intervenção se mostrar eficaz, e a gente identificando quais são os cenários em que ela se provou benéfica, conseguir fazer que seja estendido o máximo possível. Perfeito. Só dar uma olhadinha aqui no chat. O Paul mandou um trabalho que ele participou também de uma rede de apoio. Paul, eu vou depois pedir para a Angelita compartilhar com todos, se você não se importar, tá bom? Deoclésio mandou os parabéns. Obrigado, Deoclésio. Muito bom. Mais perguntas? Não? Então, acho que cumprimos o programa de hoje. Obrigado a todos. Semana que vem, continuamos com nossos seminários de pesquisa. Tá bom? Depois só confirmem. Quem é da disciplina também está com acesso ao Moodle, está tudo direitinho, para poder fazer os ensaios. Muito obrigado, boa semana para todo mundo.